lascívia, um pecado legalizado por muitas igrejas. Afinal, você sabe o que significa a palavra lascívia? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando o que a Bíblia fala a respeito desse fruto da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Ele continua falando aqui a respeito de alguns frutos da carne. Mas afinal de contas, o que é lascívia? A palavra lascívia significa sensualidade exagerada, seguir suas próprias paixões, seus maus pensamentos e desejo do coração. Infelizmente, esse é um tipo de pecado ou fruto da carne que muitas igrejas já não estão mais condenando e sim estão legalizando. Ou seja, você não fala mais, as pessoas não falam mais, os pastores não pregam mais a respeito de lascívia, como também sobre fornicação. As pessoas estão dentro da igreja, porém desconhecem as verdades bíblicas. E vale lembrar que para ser salvo, não é simplesmente você estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação que você vai ser salvo. Os salvos são aqueles que obedecem à palavra de Deus. E Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas deixam de ler a palavra de Deus ou de estudar a palavra do Senhor porque sabem que a Bíblia vai condenar os seus pecados. E estes mesmos pecados aqui que Paulo havia alertado a igreja há muito tempo atrás, ainda vale nos dias de hoje. Nós vemos aqui uma frase muito falada e quem sabe você até ouviu ela pela boca de alguma mulher que serve a Deus. A frase é: meu corpo, minhas regras. Mas você sabe de onde veio esta frase? Aonde foi falado pela primeira vez esta frase? Esta frase vem de um grupo feminista, daquelas pessoas que dizem defender a mulher, mas são contra a família, são contra o casamento, são contra a figura paterna e outras coisas mais. E o pior de tudo isso não é que esse grupo adota esse tipo de frase. O pior de tudo isso é ver pessoas que dizem que amam a Deus, falando frases que estão contrárias aos ensinamentos bíblicos. Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como que eu sou o templo e habitação do Espírito Santo e eu digo que eu dito as regras do meu corpo? Eu acho que nesse caso é necessário nascer de novo, porque existem muitas pessoas que estão no evangelho, mas nunca nasceram de novo. Prova disso são as suas velhas atitudes. Prova disso é que andam da mesma maneira que o mundo anda, porque hoje está tudo sendo legalizado. Não se ouve falar mais em pecado. O evangelho é renúncia. Olha o que diz João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ninguém será salvo se não houver arrependimento. Evangelho não é trocar de roupa. Evangelho não é dizer: eu visto aquilo que me agrada, eu faço aquilo que me agrada. Esse não é evangelho. Lembra quando Jesus disse: quer vir após mim? Renuncia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele nunca pediu para ninguém segui-lo, mas ele disse: se você quiser, renuncie a si mesmo. Renunciar o quê? As minhas próprias vontades. Mas será que existe algum versículo bíblico que ensina a mulher se vestir ou também o homem se vestir? Porque hoje nós não podemos simplesmente falar só da mulher, porque o homem também, infelizmente, tem causado vergonha para o evangelho a respeito da sua maneira de se vestir também. Será que existe um texto bíblico que nos ensina? Sim, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9, olha o que Paulo diz: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. O que significa a palavra pudor? Pudor significa vergonha de mostrar ou de exibir o seu próprio corpo. Vamos fazer um contraste com a igreja brasileira? Quantas pessoas dentro da igreja que se vestem de uma forma contrária ao que a Bíblia está ensinando aqui? Quantas pessoas e quantas mulheres não têm chamado a atenção para si e para o seu próprio corpo dentro da igreja? E o que significa a palavra modéstia? Modéstia significa manifestação externa de uma pureza interna.
Ah, mas o modo que eu me visto não quer dizer nada, quer dizer tudo. Uma mulher de Deus, uma mulher que tem o Espírito Santo, ela se veste com modéstia, ela não quer mostrar o exterior, e sim o interior. E isto é se vestir com modéstia. A partir do momento em que a mulher se veste com indecência, exibindo o seu corpo, mostrando o seu corpo, ou chamando atenção para si através das suas roupas, através daquilo que ela veste, ou até mesmo através de fotos sensuais, ela está pecando, e esse pecado se chama lascívia. E é o que Paulo diz: quando a pessoa faz assim, ela quer dizer somente uma coisa, que infelizmente ela não foi liberta, porque ela está debaixo das obras da carne. A sua carne está mais forte do que o seu espírito. Quando você alimenta mais a tua carne, os seus desejos pecaminosos, a tua carne vai te vencer. Quando você busca Deus, clama ao Senhor, lê a sua palavra, ora, jejuma, o espírito vai estar forte. E aí nós vamos produzir os frutos do Espírito Santo. A pessoa lascívia, ela não ama ninguém, apenas ela usa as pessoas para a satisfação dos seus desejos pecaminosos. Ou seja, existem muitas mulheres que se vestem de uma forma indecente apenas para despertar desejos no sexo oposto. E isso a Bíblia chama de lascívia, e a Bíblia ainda condena dizendo que é pecado. Mas infelizmente não se prega mais isso. Infelizmente, nossos pastores, ou na sua maior parte, não estou aqui generalizando, mas muitos pastores não pregam mais sobre lascívia. Não pregam mais que as mulheres têm que se vestir de uma forma honesta, assim como os homens, porque estão interessados nos dízimos, nas ofertas. Afinal de contas, o que vale é a pessoa ir à igreja e levar o seu dízimo e a sua oferta. Mas do que adianta termos uma igreja repleta de pessoas e quando a trombeta tocar, essas pessoas não subirem? Do que adianta ter uma igreja repleta de jovens, de homens e de mulheres que nunca se converteram a Cristo, nunca se arrependeram dos seus pecados, trouxeram os seus costumes lá do mundo para dentro da igreja, e muitos pastores estão dando legalidade para isso? Está na hora de nós começarmos a ler a palavra do Senhor e vivermos conforme a Bíblia ensina. O evangelho que não nos confronta não é evangelho. O evangelho que não traz a verdade bíblica para os nossos corações não é evangelho. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: não, pastor, hoje não precisa de nada disso, porque Deus é amor. Deus quer que as pessoas estejam na igreja. Deus quer que as pessoas se amem umas às outras. Não importa, o que importa é ser feliz. Será que a lei de Moisés era mais pesada do que os mandamentos de Jesus? Quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei. Mas o que ele ensinou? Quais foram os mandamentos dele? Será que os mandamentos que ele deu veio para aliviar a lei ou veio para abolir a lei? Vamos ver o que ele fala? Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Olha o que ele diz: ouviste o que foi dito nos antigos, ou seja, na lei, não cometerá adultério? Eu, porém, vos digo, mandamento, que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A expressão aqui com ela está dizendo que as duas partes são culpadas. Tanto a mulher que se vestiu de forma indecente, de forma a mostrar o seu corpo ou exibir o seu corpo, como também o homem que olhou com olhar impuro. Então Jesus não está aliviando aqui. Jesus não está dizendo que agora a lei foi abolida e que o mandamento novo é graça, é amor, é perdão, não. Jesus não só está condenando o adultério, mas também está condenando o desejo do coração. E lascívia é isso, desejo do coração, ou seguir suas próprias paixões. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca conhecimento da parte de Deus, infelizmente o teu espírito estará fraco e o teu corpo, as vontades da tua carne estarão cada vez mais fortes. Mas para nós entendermos o que isso significa, nós precisamos ler a palavra do Senhor, pedir ao Espírito Santo que purifique os nossos olhos, purifique o nosso coração. Nós precisamos ter uma igreja santa, uma igreja santificada. E como que nós vamos ter isso? É através das nossas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos ter, nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, pecado continua sendo pecado, embora as pessoas não falem mais, embora os pastores e líderes estão preocupados em fazer o povo pular e sapatear e não estão mais preocupados em ensinar a igreja a andar com pudor, andar com modéstia. A Bíblia está aqui condenando esses frutos da carne. O cristão precisa ser diferente. Jesus disse: vocês são o sal da terra.
Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser jogado no chão ou na rua e ser pisado pelos homens. Esses crentes que andam ainda na carne, eles só prestam para ser pisados. É por isso que nós vemos os escândalos, por isso que nós vemos os adultérios. É por causa que esse espírito aqui de lascívia, ou esse fruto da carne, tem imperado no coração de muita gente. Muitas pessoas estão sendo usadas ou estão deixando que a sua carne domine o seu corpo, que a sua carne domine a sua vida e dite as regras que ele ou que ela tem que viver. Mas aí Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quantos pastores que até mesmo dizem para os seus membros, não, dentro da igreja vocês têm que se vestir com pudor, dentro da igreja vocês têm que se vestir com modéstia. Mas aí em casa pode se vestir de qualquer jeito, aí andar nas ruas pode andar de qualquer jeito? Ou será que somente o templo é santo? Ou será que só na igreja eu não posso ir com um certo tipo de roupa, mas em casa eu posso vestir? Tudo isso são frutos da carne. E a igreja precisa cada dia mais ler a palavra do Senhor. Muitos pastores estão deixando de pregar a palavra da verdade porque acham que as pessoas vão sair da igreja. As pessoas só vão sair da igreja se elas permanecerem no erro ou permanecerem no pecado. A Bíblia diz que enquanto os discípulos, os apóstolos pregavam o evangelho, anunciavam o evangelho, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo conduzia a igreja àqueles que iriam se salvar. Ou seja, Jesus é responsável por sua igreja. E a Bíblia diz que Jesus morreu por nós para apresentar a Deus uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja que vai andar em santidade. É outro tema que as pessoas não falam mais. O que é ser santo? Será que eu posso ser santo cantando, pregando e orando, mas lá no mundo me vestir igualzinho o mundo está se vestindo? Que tipo de santidade é essa? Que em casa veste um tipo de roupa e na igreja veste outro tipo? Será que a santidade só está dentro do templo? A minha casa não é santo? O trabalho onde eu vou também não é santo? As pessoas estão confundindo muito o que a Bíblia diz. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde nós formos é santificado. O cristão precisa aprender a se vestir. E existe sim roupas que colocam o homem, tanto o homem quanto a mulher, de uma forma em que ele venha não mostrar a beleza externa, mas a beleza interna. Não podemos usar o nosso corpo para atrair a atenção das pessoas. Nós não podemos usar das nossas roupas para provocar desejos em outras pessoas, porque isso ainda é pecado. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, meu irmão, vamos alimentar o nosso espírito, porque se o teu espírito estiver forte, nós vamos fazer a vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar de uma forma especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e compartilhe nosso vídeo, e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.